todos os militantes que resistiram à ditadura que se implantou no Brasil no regime militar trabalharam e apreciaram a Carta aos Brasileiros, porque ela tinha uma raiz técnica importante, porque vinha de um dos juristas mais respeitados do Brasil, o professor Goffredo Silva Teles, que tinha uma personalidade tão grande que poderia ter escolhido a forma que ele tivesse repercutido no lugar profissional que ele atuava, mas ele escolheu a Faculdade de Direito, o pátio da Faculdade de Direito. Então, a autoridade dele, que era imensa, se juntou o lugar em que muita coisa histórica boa aconteceu lá para o Brasil. Foi uma noite que não choveu, nem fazia frio, era agosto. O pátio estava cheio de gente, uma assistência, digamos assim, diversificada. Era predominantemente de classe média, mas tinha gente de todas as classes sociais de São Paulo e mesmo alguns políticos. O que seria depois governador de São Paulo e, na hora da carta, senador da República, Montoro estava lá, e vários líderes sindicais que eu me lembro que estavam lá também. O professor Antônio Cândido, que era uma expressão máxima da USP, do mundo acadêmico, estava lá também. Quer dizer, tinha muita gente de significado profissional e muitos jovens, muitos estudantes de todos os sexos. De maneira que foi uma noite inesquecível por si. Mas não sabíamos que uma carta que foi tão importante, porque o objetivo dos que pensaram, em primeiro lugar, na carta, como que foi vice-governador de São Paulo, o Almino Afonso, como o Flávio Berrenbach, que foi deputado federal, deputado estadual, como o Plínio Arruda Sampaio, eles queriam que o professor Goffredo desfizesse uma coisa que estava começando a crescer, que é que o regime autoritário e militarista daquela época tivesse uma legitimidade técnica, porque preencheria alguns quesitos definidores de um Estado constitucional. Então, o nosso objetivo, segundo eles me contaram, na conversa inicial que eles tiveram com o professor Goffredo, disse: professor, o senhor tem que, na primeira parte, tirar toda a veleidade técnica que quem esteja apoiando o regime atual possa ter. E, em segundo lugar, o senhor diga quais são os requisitos básicos e indispensáveis para um regime merecer a classificação de regime Estado de Direito Democrático. Vocês se lembram que a carta mãe, que eu chamo a de 77, ela termina dizendo Estado de Direito já. A de hoje diz Estado de Direito sempre, porque é uma coisa que não dá para modificar, nem de aceitar pela metade ou por um terço, porque é uma coisa que tem um requisitório indispensável. Quer dizer, não pode haver Estado Democrático de Direito que não respeite os direitos humanos. Estado Democrático de Direito que não respeite o problema dos mandatos terem data fixa para terminar e o outro ter data fixa para se iniciar. Não dá para haver um Estado democrático de direito que as pessoas
não tem o que comer, não tem um emprego para dedicar a sua energia, as suas qualidades. De maneira que não dava para classificar o que nós tínhamos naquele 11 de agosto de 1977 de Estado Democrático de Direito. Nós tínhamos que lutar para conquistá-lo, como fizemos. E hoje só o presidente atual é que não compreende que as coisas não podem voltar para trás, que isso seja sinal de inteligência, que seja sinal de competência política, porque um Estado como o brasileiro tem que andar para frente. Não pode andar de lado, porque é perda de tempo no século XXI, andar para frente. E nesse sentido, eu acho que a Carta de 77, a Carta-Mãe, foi muito importante. E bendito seja a história do Brasil, que fez com que o professor Goffredo, que merece todos os méritos técnicos, tenha sido seu relator. Para mim, na frente do espelho e com voz baixa, porque só vale para mim mesmo, a oportunidade que eu tive de ser o orador para falar antes do professor Goffredo em nome de toda a classe de direito do Brasil. E agora essa repercussão extraordinária de quase 1 milhão de assinaturas, mas sobretudo o encaixe que ela está tendo, não só o problema do apoio, mas como ela está sendo útil numa hora em que muita gente, inclusive o presidente da República, põe em dúvida uma série de itens definidores do Estado Democrático de Direito e que já tínhamos conquistado. E não vamos abrir mão de jeito nenhum, porque quem tem uma carta como essa assinada por 800 pessoas, das mais diferentes classes, das mais diferentes idades, de todos os sexos, de todas as cores, é um país que está maduro para quê? Para avanço. E o Brasil tem que avançar e não que regredir. E eu quero saudar o atual diretor da Escola de Direito que eu tive a honra de frequentar na minha mocidade e dizer que nesses 91 anos eu vi o Largo São Francisco e a faculdade vibrar do jeito que está vibrando muito poucas vezes. Eu acho que isso é sinal de vida, é sinal de luta, sinal de esperança, sinal de vitória.